Rodou. Maria Rita, eu vou começar pedindo para você falar o seu nome completo, para a gente deixar registrado aqui na câmera, e como você quer que deixe eles nos créditos. Como que quer? Deixa o quê? Ele nos créditos, a sua ocupação, o seu trabalho, nos créditos. Vai ser Maria Rita. Maria Rita é professora, né? Professora de Educação Física e Educação Especial. E pós-graduada em Educação Inclusiva. E neta, né? Da dona Antônia Braz, que movimentou o nosso carnaval, né? Na parte antiga, né? Antigamente, né? O carnaval mais antigo. E só isso, sim. Que... A Antônia Braz, ela está na que a gente chama de primeira geração do carnaval aqui de Sertãozinho, né? Eu queria que você começasse falando dessa forma, né? Que ela está na primeira geração do carnaval. Imagina, do carnaval, e fosse falando as memórias que você tem desses carnavais, tá? Dela. Sim. Bom, Dona Antônia Braz, né? Mulher guerreira, batalhadora, mulher preta, né? E que o carnaval da época dela era o maior tesouro que ela tinha, certo? Era uma coisa que ela gostava muito e ela não media muitos esforços para estar realizando em sua época. Era uma época muito difícil, ela dependia muito de ajuda política, de ajuda das pessoas daqui de Sertãozinho que conhecia ela, tá? E a memória que eu tenho do carnaval da minha avó é que era um carnaval muito alegre, né? Os ensaios aconteciam na casa dela, na rua, né? Em frente. E eu me lembro dela, eu chegando na casa dela, e a rua está sempre movimentada na época de carnaval e o pessoal ensaiando, tá? Eu não participei muito das brincadeiras na rua, até porque a gente era criança, né? Mas assim, ela era uma pessoa muito guerreira. E além disso, ela também cozinhava, né? Cozinhava muito. Então ela... Só para a gente parar um pouquinho, essa parte é importante, vamos cortar para eles estão bons. Então você parou falando que ela gostava muito de cozinhar. Gostava. Tá? Você pode começar lendo de novo. Então, a minha avó era... Bom, a grande paixão dela mesmo era o carnaval, né? Mas ela gostava muito de cozinhar. E ela prestava esse serviço a festas, assim, sabe? Muita gente pedia para ela ir cozinhar em festas grandes, como eventos, quermesses, casamentos, aniversários. E então o pessoal, na época que grandes políticos, grandes pessoas, personalidades aqui de Sertãozinho, chamavam ela para cozinhar, né, nas festas. E também me lembro que ela, junto com grandes policiais daqui de Sertãozinho, né, delegados, ela fazia comida para os presos, né, na cadeia, que antigamente funcionava, acho que até por aqui mesmo. E nessa época de Natal, esses policiais e esses grandes delegados né, costumavam procurar muito ela para ela estar fazendo essa comida de final de ano para os presos. Lembro muito disso também. E ela também gostava muito de viagens, né?
ela fazia muita excursão, né? E aqui em Sertãozinho o pessoal gostava muito de estar viajando com ela também. Era geniosa, né? Brava, mas assim, atrás dessa braveza tinha uma pessoa incrível. Ao mesmo tempo que ela era brava, ela era carinhosa, tá? Enchia a gente de beijos todos os dias quando a gente chegava na casa dela, que a gente era pequena, né? A gente era criança e a gente não participava muito das coisas. Mas eu lembro até das conversas da minha mãe com ela e também já lembrava algumas coisas assim. Tô lembrando de algumas coisas quando eu chegava na casa dela, ela estava fazendo, tá? E a minha avó foi uma grande guerreira. Eu lembro que você comentou que você tem uma memória muito forte dela. Quando você chegava em casa, era o cheiro do perfume dela com algum tempero. Com algum tempero. Conta essa história de novo pra gente. Então, quando a gente era criança, ela tinha uma cozinha no fundo da casa dela. Hoje, essa casa mora minha irmã. E ela tinha um fogão a lenha, com forno, onde ela fazia as comidas dela. E eu lembro dela saindo da cozinha, arrastando o chinelo e um grande cheiro de perfume com o tempero, porque ela era muito perfumada, assim, sabe? E aí a comida, o cheiro da comida era uma coisa de louco, né? E mais o perfume dela, isso encantava. E eu tô falando com vocês aqui, parece que tá passando o cheiro aqui, sabe, assim, dela. Mas assim, era muito... Como que era esse cheiro? Era gostoso, sabe, assim. Se era ervas? Era ervas de tempero com rosas do perfume, sei lá, era uma coisa diferente, né? E eu lembro, eu tenho muito, olha, eu vou começar a me emocionar. E eu lembro muito dela, nessa vibe aí do tempero com a comida. E sempre ela descia a escadinha da cozinha, ela vinha encontrar com a gente, com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, no portão, sabe? E ela beijava muita gente. Então, essas memórias ficou muito guardada, sabe? Assim, a gente não tem foto, mas está guardada aqui no coração, sabe? E aliás, quando ela faleceu, lembro também que eu tinha mais ou menos uns 14 anos por aí, aqui em Sertãozinho, e foi uma loucura a casa ali dela. Muita gente, que a gente chegava, quase não conseguia entrar, de tanta gente que tinha, porque na época era velado na casa, né? E aí, nessas épocas de festa, do carnaval, até o falecimento dela, a gente não tinha noção o tanto que a minha avó era importante aqui em Sertãozinho. E até hoje, tanto é, né, que a gente está fazendo essa entrevista, tudo com vocês, até hoje ela é uma pessoa muito querida. Eu encontro ainda muitas pessoas que eu tenho uma semelhança com ela. Então, muita gente pergunta se eu era filha ou neta da dona Antônia Braz, que é o nome forte dela, né? Antônia Braz, tem uma rua aqui em Sertãozinho que leva o nome dela também. Então, eu acho assim que a memória dela, eu acho que vai ficar para sempre, porque ela foi muito importante aqui, né? E assim, ela viveu numa época, né, talvez a segunda geração, né, de negros libertos, né? E ela, por ser mulher, deve ter sido uma situação dificílima naquela época para se ter transformado num ícone desse, né? Sim, ela saiu, né? Eu acho que a mãe dela era, né, escrava. E saiu, né, daquele momento já
da liberdade da escrava muito pouco tempo. E ela foi muito... A minha avó foi muito... apesar de toda essa importância, na época, principalmente por causa do carnaval, ela foi muito criticada, né? Mas ela enfrentava, que nem uma leoa, assim, porque ela gostava. E eu acho que até se tornou muito importante esse carnaval, porque as pessoas não tinham muito aonde estar se divertindo nessas coisas, aqui em Sertãozinho, né? E o carnaval era uma época de diversão para eles, porque era um carnaval alegre, é um carnaval para trazer, era um carnaval familiar, sabe? Que trazia as pessoas para brincar ali, você entendeu? Para brincar na rua. Quais eram esses comentários que as pessoas faziam preconceituosos com relação ao carnaval, a ela? Porque ela era uma mulher, né? E que tomava, principalmente por ser mulher, porque até hoje, né? Porque ela era uma mulher e que ela tomava a frente de uma coisa que era grandiosa. Na época era grande para ela, porque ela reunia no carnaval muita gente, você entendeu? Então o preconceito naquela época era muito pior, até por ela ser uma mulher, né? Por ela tomar a frente de uma coisa, de um divertimento, você entendeu? Mas assim, e até por ser negra, porque você sabe que esse preconceito estrutural aí, hoje em dia eu acho que tá muito forte, né? Mas agora você imagina aquela época, tá? Mas ela enfrentava com todo o amor que eu acho que ela tinha no coração, você entendeu? Porque era todo ano aquilo enchia. Era essa rua, na época eles falavam, era Barão do Rio Branco, mas eles falavam Rua do Comércio, né? E ela fazia esse carnaval aí, e eu acho que tinha só mais 2 escolas de carnaval. Eu acho que era do Orlandinho, e tinha uma outra que agora não me recordo, e a dela. E também os bonecos, né, do Mané Gaiola, que determinava e pegava uma boquinha atrás da escola dela. Por causa, a bateria era muito forte. Eu lembro até hoje da bateria, que na hora que a escola dela entrava com a bateria, era uma loucura essa Rua do Comércio, sabe? Então era muito forte mesmo. E eu, meu pai, a minha irmã e minha mãe, a gente ia na rua ver, você entendeu? Então era isso que a gente lembra. Só que a gente não participava, né? Até porque meu pai também não gostava, era assim mais rígido, né? Mas a minha avó, a gente estava sempre ali olhando, vendo. E aí eu só tive uma participação que não foi aqui, foi em Santa Bárbara do Oeste, quando meu tio chamou irmão da minha avó, né? Chamou ela para poder estar fazendo um carnaval lá em Santa Bárbara. Porque lá eles não tinham o carnaval que ela tinha aqui. E ele, como ele estava entrando na política ali, ele resolveu fazer lá. Então foi toda a turma de Sertãozinho para lá, entendeu? Dessa época, eu acho que foi a única vez que eu participei, assim, sabe? Que eu já estava um pouquinho maior. E qual que você acha que foi o maior legado que ela deixou para você, como indivíduo, como neta? Você olha e você se inspira... A força, a luta, a dignidade. E ela lutava com muita garra, com muito amor, sabe? Em tudo que ela fazia. Ela parou mesmo quando ela faleceu, tá? Até os últimos, ela estava doente, até os últimos momentos, ela estava no fogão, ela estava cozinhando, foi assim, ela decaiu, acho que nos últimos meses que ela ficou ruim mesmo, que não tinha jeito. Mas assim,
é um grande legado, a educação que ela tinha para tratar as pessoas, sabe? Eu falei para você que ela era brava, mas ela tinha esse carinho enorme por tudo, sabe? E a braveza talvez foi por circunstâncias que ela tinha que ter pulso para poder tocar ou para poder ser dona de todo esse legado, ela tinha que ter pulso, né? E ao mesmo tempo carinho. Então o legado que ela me deixou foi como uma mulher forte, guerreira, batalhadora e lutadora e que conseguia o que queria e conseguia fazer com beleza o que mais gostava de fazer. Que o legado maior dela, que todo mundo lembra com mais força, era o carnaval. Mas certo? não era só o carnaval, né? Não era só o carnaval, ela era guerreira em tudo isso que eu te falei. Ela cozinhava, ela viajava, mas na época do carnaval era assim, era uma coisa estrondosa, impressionante. Na época. Muito trabalho social. Fazia muito trabalho social. Que foi a questão dos almoços, ela dava almoço assim, voluntários, né? Ela fazia voluntariado, as feijoadas dela que ela fazia, de vez em quando ela chamava o pessoal assim para ir comer, para ir almoçar ou jantar na casa dela. Era assim. A vida da minha avó sempre foi dessa forma, entendeu? E o legado foi esse legado que ela me deixou, sabe? De força e lutar pelas coisas que você gosta e que você quer, entendeu? E a minha avó Antônia foi tudo isso, né? E mais um pouco. Eu acho que é isso. É isso. Tem mais alguma história, alguma coisa que você queria contar pra gente? Não, eu acho que eu falei assim o que eu queria. Eu acho que era isso mesmo que a minha avó deixou. E eu só espero que sirvam de exemplo aí, né? Para muita gente, que eu acho que está servindo. Por quê? Porque muita gente me pergunta dela. Eu conheço, eu ando muito sertãozinho, sou professora, e muita gente me pergunta, até por causa da minha semelhança com ela, ou a semelhança da minha irmã com ela. Então todo mundo pergunta muito. Então eu acho que, como exemplo, é isso daí. Batalhem, lutem, né? Hoje em dia, se você tiver uma condição mais fácil, corra atrás de tudo que você precisa e que você quer, certo? Que eu acho que é assim que a gente consegue. E que minha avó fez isso. Batalhava o tempo todo para fazer uma coisa que ela gostava e para fazer uma coisa que as pessoas gostavam, que era se divertir, certo? Ótimo, muito obrigado, hein? Imagina. Pode cortar.